Em algum momento dessa longa e muito interessante história, nosso querido planeta Terra estava meio que cochilando, apenas fazendo seu trabalho planetário, girando em torno do Sol. E então, BAM! A vida começa a se tornar extravagante. As plantas e os animais começam a se exibir, mostrando sua complexidade. Avançando um pouco, cerca de 65 milhões de anos atrás, para ser exato, ocorre um desastre cósmico. Ou pelo menos é o que presumimos. Um asteroide provavelmente se chocou com a Terra, exterminando os dinossauros e outros animais de grande porte. Não podemos apontar detalhes específicos sobre o asteroide, mas sabemos que ele era extremamente grande e colidiu com o nosso precioso planeta, criando uma bagunça empoeirada que se espalhou por toda parte. Ainda hoje é possível encontrar resquícios dessa camada de poeira em rochas sedimentares. Se você cavar embaixo dela, descobrirá um monte de fósseis. Essas criaturas pré-históricas viviam muito bem antes do asteroide acabar com a festa. Pense nisso como se o planeta estivesse fazendo uma faxina, deixando um monte de espaços vazios esperando para serem preenchidos. E adivinhe quem aproveitou a oportunidade? Os mamíferos. Essas criaturinhas peludas foram as que ganharam notoriedade. Mas por que esse desastre se tornou uma oportunidade tão boa para os mamíferos? Na verdade, a explicação é muito simples. Sem grandes valentões por perto, eles cresceram, se multiplicaram, expandindo sua população. Todos os tipos de mamíferos se juntaram para preencher os espaços vazios, primatas, roedores, basicamente toda a turma peluda. Estamos falando de mamíferos placentários, marsupiais e até mamíferos que põem ovos, acrescentando uma grande variedade à mistura. Gostamos de pensar nos primatas como nossos parentes mais próximos aqui na Terra. Qual é a história deles? Bem, há cerca de 63 milhões de anos, apenas alguns milhões de anos após a dança final dos dinossauros, os primatas decidiram que era hora de uma reunião familiar. Eles se dividiram em dois grupos, os primatas de nariz seco, que se tornaram os macacos e símios legais que conhecemos hoje, e os primatas de nariz úmido, que se tornaram lêmures e aiais. A diversão não parou por aí. Há cerca de 58 milhões de anos, os primatas de nariz seco iniciaram sua própria missão. Um convidado especial chamado Társio entrou em cena, com olhos grandes que eram perfeitos para as travessuras noturnas. Esse Társio seguiu um caminho diferente de seus parentes primatas, abraçando um nicho exclusivo e evoluindo separadamente. Até hoje, o Társio é o único primata que se alimenta exclusivamente de carne. Esses pequenos animais gostam de insetos, pequenos pássaros, roedores e até lagartos. Mas isso não é tudo que os torna diferentes. Seus olhos têm o dobro do tamanho de seus cérebros. Além disso, suas cabeças podem dar um giro completo de 180 graus, exatamente como uma coruja. Devido às suas características, os társios são os verdadeiros reis e rainhas da noite. Com seu superpoder de rastreamento ultrassônico, eles podem localizar suas presas instantaneamente. Além disso, suas pernas e pés são como molas prontas para entrar em ação. Eles têm um osso especial no tornozelo chamado tarso, que lhes dá uma habilidade épica de salto. Daí o nome, caso você esteja se perguntando. Mas vamos deixar esses bichinhos descansando e voltar à nossa história, certo? Há cerca de 55 milhões de anos, a temperatura da Terra aumentou. Esse calor repentino foi demais para muitos habitantes e plantas das profundezas do oceano e eles se despediram. Mas toda despedida é uma oportunidade para algo novo, certo? Os mamíferos oceânicos, conhecidos como cetáceos, viram a chance e a aproveitaram. Eles entraram nesses nichos vazios, tornando-se os governantes do mar. Nessa categoria de criaturas, você pode encontrar a baleia azul e o golfinho. Um convidado primata especial apareceu há cerca de 47 milhões de anos. Os cientistas agora chamam carinhosamente o fóssil dessa criatura de Ida. Essa pequena maravilha causou um grande alvoroço, inicialmente aclamada como o elo perdido da evolução humana. Mas aqui está a parte hilária. Descobriu-se que Ida não era um de nós primatas de nariz seco, mas um atrevido de nariz úmido. Avançando para 40 milhões de anos atrás, foi quando outro grande evento aconteceu no mundo dos primatas. Os macacos do Novo Mundo, nossos primos distantes, decidiram seguir um caminho diferente e se separar de nossa linhagem de macacos do Velho Mundo. Eles fizeram as malas e partiram para conquistar a América do Sul, onde continuam vivendo até hoje. Qual é a diferença entre os dois, você pode se perguntar. Bem, uma coisa crucial que os diferencia é o fato de que os macacos do Velho Mundo tinham narinas que apontavam para baixo. Há cerca de 25 milhões de anos, outro grupo de macacos entrou em cena. E eles tinham algo especial, a ausência de rabo.
Essas criaturas únicas viriam a se tornar nossos parentes mais próximos. Estamos falando de macacos e grandes símios, a turma descolada que compartilha muitas semelhanças genéticas conosco. O primeiro macaco a se libertar da loucura dos macacos foi o gibão. Há cerca de 18 milhões de anos foi quando esse pequeno acrobata entrou em cena. Alguns milhões de anos depois, os grandes macacos também fizeram sua grande entrada. Os orangotangos foram os pioneiros, aventurando-se nas regiões selvagens do sul da Ásia. Estamos nos aproximando cada vez mais do presente. Há 7 milhões de anos, os grandes macacos fizeram uma grande bifurcação na estrada evolutiva. Um caminho levou aos nossos ancestrais, o futuro Homo sapiens, e o outro caminho levou aos chimpanzés e bonobos. Esses dois ramos de primatas permaneceram unidos por alguns milhões de anos antes de finalmente seguirem caminhos separados. Há 5 ou 6 milhões de anos, um macaco revolucionário chamado Ardipithecus entrou em nossa história evolutiva. Ele tinha um talento especial, o bipedalismo. Isso mesmo, esse foi um dos primeiros macacos a andar sobre 2 pés, o que provavelmente fez com que seus amigos primatas levantassem 1 ou 2 sobrancelhas. No entanto, os verdadeiros protagonistas chegaram a cerca de 4 milhões de anos, a equipe do Australopithecus. Esses foram os primeiros membros da subtribo hominina, nossa tribo. O que os tornou tão especiais? Bem, provavelmente o fato de que eles trouxeram à tona algumas ferramentas de pedra para ser preciso. Parece que em algum momento de sua evolução, esses primatas inteligentes começaram a usar pedras para facilitar a vida. Agora chegamos a um ponto de virada crucial em nossa história. Há cerca de 2 milhões de anos, nossos ancestrais enfrentaram uma escassez de alimentos. A sobrevivência do mais apto era o nome do jogo, e 2 estratégias surgiram. O primeiro grupo optou por mandíbulas mais fortes, o que lhes permitia mastigar alimentos duros, como nozes. O grupo 2 teve uma ideia diferente. Eles optaram por mandíbulas mais fracas, mas cérebros maiores. Eles queriam ter acesso a uma gama maior de opções de alimentos. Obviamente, o grupo com cérebro maior levou o prêmio. E é aqui que nossa turma entra em ação. Há cerca de 2 milhões e meio de anos, um tipo de primata, também conhecido como faz-tudo, deixou sua marca na história. Esses seres inteligentes tinham cérebros maiores e sabiam como fazer bom uso desses neurônios. Há aproximadamente 1,9 milhões de anos, surgiu uma nova estrela, o Homo erectus. Essas criaturas não apenas andavam eretas, mas também tinham cérebros com quase o dobro do tamanho do faz-tudo. Eles pegaram o mundo de surpresa, tornando-se os primeiros de nossos ancestrais diretos a se aventurar fora do continente africano. Eles até sabiam como domar o fogo. Há aproximadamente 700 mil anos, o mundo presenciou uma revolução. Surgiram as primeiras evidências da culinária. E há cerca de 500 mil anos, nossos ancestrais decidiram que era hora de ficar um pouco mais na moda, vestindo as primeiras evidências de roupas. Nossa própria espécie surgiu há apenas 300 mil anos. Eu lhe disse que estávamos atrasados para a festa, mas o mundo nunca mais foi o mesmo depois do surgimento do Homo sapiens. Os humanos anatomicamente modernos. Junto com nossos outros parentes, surgimos prontos para conquistar o mundo com nossas mentes inovadoras e sociedades complexas. O caminho exato de nossa evolução permanece um pouco misterioso, mas o que sabemos com certeza é que os neandertais também se juntaram à festa em algum momento. Com o desenvolvimento do Homo sapiens, nossa capacidade de linguagem também cresceu. A fala moderna teria surgido praticamente junto com nossa espécie. Começamos a nos expressar, a compartilhar histórias e a moldar o mundo com nossas palavras. Então, aí está. Foram necessários 13,8 bilhões de anos de história cósmica para que os seres humanos fizessem sua estreia. Pense nisso, 99,998% do tempo desde o Big Bang, nós nem estávamos por aqui. Nossa espécie, Homo sapiens, é a caçula da família da Terra, existindo apenas em uma fração mínima da linha do tempo do universo. No entanto, em um piscar de olhos, conseguimos desvendar toda a história que levou à nossa existência. A história não terminará conosco, é uma saga contínua que continua sendo escrita a cada momento que passa.